Ei, pessoal, hoje à noite a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo, nada demais, só uns 2000 aninhos para trás. Você vai acordar em um lugar onde sandálias dizem muito sobre o seu status, encanamento interno é um luxo raro e ninguém sabe o que é espaço pessoal. Bem-vindo à Roma Antiga. Sim, ela mesma, toda cheia de colunas, estátuas sem roupa e aquele cheirinho eterno de peixe fermentado pairando no ar. Você abre os olhos devagar, estranhando o teto de madeira escura com rachaduras e teias de aranha. Não tem lâmpada nem interruptor. A única iluminação vem de uma fresta na parede, por onde entra um filete de luz esbranquiçada. O ar está pesado e denso. Tem cheiro de fumaça, suor, e algo indefinido que você gostaria de não identificar. Parabéns! Você acaba de acordar no meio do maior império do mundo antigo, lá pelo século II depois de Cristo, durante a chamada Pax Romana. Só que, entre a gente, nada aqui parece muito pacífico. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoro saber disso. Agora, apaga as luzes, talvez liga um ventilador para aquele barulhinho de fundo gostoso, e vamos entrar juntos nessa viagem. Você tenta se levantar da cama e percebe que não está exatamente num colchão. É um saco de palha. Ele rende, pinica, e tem um leve aroma de mofo com um toque de rato. Você abre os olhos e vê que está num cômodo minúsculo com uma janelinha que dá para um beco tão estreito que quase dá claustrofobia só de olhar. Lá embaixo, uma senhora já está gritando com alguém que aparentemente está fazendo xixi numa tigela. Você nem precisa falar latim para entender o clima. Irritação matinal universal. E falando em banheiro, surpresa! Não tem. Você vai ter que segurar por um tempo ou ir até uma latrina pública, um lugar mágico onde dezenas de pessoas se reúnem para fazer suas necessidades coletivamente, lado a lado, sem privacidade, sem papel e com muita conversa. Higiene. Só se for um nome novo para uma deusa. Ao sair do cômodo minúsculo onde passou a noite, a cidade te engole. O som é uma muralha invisível, gritos de mercadores, passos apressados, martelos batendo, galinhas correndo, e toda a música caótica de 1 milhão de romanos tentando viver ao mesmo tempo. Você não está numa vila qualquer. Isso aqui é Roma. A capital do mundo conhecido. O centro do universo. O Wi-Fi da civilização clássica. Mas, adivinha? Também é barulhenta, fedorenta e perigosamente superlotada. As ruas. Bom, as ruas são um espetáculo à parte. Estreitas, cheias de buracos e cobertas por uma lama que você nem quer saber de onde vem. As pessoas jogam lixo e dejetos diretamente pela janela, e não tem aviso prévio. O esgoto é canalizado só nos bairros mais nobres, e você definitivamente não mora lá. Ah, lembra do glamour? Pois é, ele não desce para esse nível do prédio. No corredor, o cheiro de pão velho se mistura com o de peixe seco. E não é café da manhã, é um desafio sensorial. Lá embaixo, crianças correm descalças, um homem de meia-idade declama algo em voz alta. Pode ser um anúncio público, pode ser poesia ruim, difícil saber. Ao fundo, um burro grita. E você, confuso, começa a se perguntar se caiu num teatro vivo, até pisar em algo que esperava ser barro, mas que claramente não é barro. Aí bate a ficha, você não está nem um pouco preparado para isso. O clima também não ajuda. É verão. Calor seco. Nada de ventilador, muito menos ar-condicionado. Você está suando em partes do corpo que nem lembrava que existiam. Até o suor parece mais grosso, como se estivesse tentando formar sociedade com a poeira ao redor. E ninguém liga. As pessoas vivem nesse caos há tanto tempo que já nem percebem, como peixe que não sabe que está molhado. Você tenta beber água. Pior ideia. A fonte pública serve para tudo: lavar os pés, a roupa, e ocasionalmente fazer sacrifícios com galinhas para agradar algum deus. Você pensa 2, 3 vezes e decide que talvez seja melhor passar o dia desidratado. Nesse momento você percebe que sua sobrevivência moderna depende de coisas invisíveis: convenções sociais, tecnologia, Wi-Fi, um Google Maps amigo. Nada disso existe aqui. Aqui, você precisa de força física, jogo de cintura, resistência estomacal e fluência em latim, e você não tem nada disso. E tudo isso, antes mesmo do almoço. Você decide seguir em frente. Afinal, o dia só está começando,
e você ainda não viu nada das maravilhas do Império. Pelo menos é o que você tenta se convencer, tropeçando nas próprias expectativas. Talvez haja alguma forma de se adaptar. Talvez encontre um cantinho menos caótico. Sawyer, não vai. Você começa a andar pelas ruas estreitas, ladeadas por construções que parecem estar de pé por pura força de vontade e algumas promessas feitas a Júpiter. As paredes são todas cobertas de pichações, algumas políticas, outras só obscenas. Parece uma mistura de rede social e banheiro de posto, só que esculpida com carvão ou estilete. A maioria é em latim, claro. E não adianta tentar deduzir com o Google Translate mental. Aqui, até os palavrões têm declinação. No caminho, você passa por um pequeno taberneiro que vende vinho, morno, em copinhos de barro, sem gelo, sem água, sem dignidade. Você até cogita aceitar, mas ele te encara com uma sobrancelha arqueada, como quem pergunta com os olhos: vai pagar ou está só fingindo que pertence a este século? O trânsito é uma experiência à parte. Carruagens, cavalos, burros e humanos dividem o mesmo espaço, sem calçada, sem regras. Você escapa de ser atropelado 2 vezes. Uma por um carro de boi, outra por uma mulher de meia idade com uma cesta de legumes e expressão de quem já matou alguém por menos. Ninguém pede desculpa. Ninguém dá passagem. Aqui, sobrevivência no trânsito é uma questão de instinto, ou de ancestralidade gladiadora. E por falar em gladiadores, você ouve, ao longe, um anúncio empolgado sobre os jogos no Coliseu. É um tipo de marketing bem direto: sangue, honra e diversão para toda a família. Você se encolhe só de pensar no que essa diversão envolve. Lembre-se, esse é o povo que achava entretenimento ver alguém lutar até a morte com um tigre. Ou com outro ser humano. Ou com um tigre e outro ser humano ao mesmo tempo. Netflix parece uma creche perto disso. Você tenta entrar em umas termas públicas. Afinal, sempre ouviu falar como os romanos eram avançados com banhos e higiene, né? Pois é, até certo ponto. A estrutura em si é linda, colunas, mármore, esculturas. Mas o cheiro denuncia outra realidade. São dezenas de corpos suando em águas mornas, compartilhando a mesma banheira gigante. O sabão? Uma mistura esquisita de cinzas e gordura. O esfregão? Um escravo. As conversas são altas, os olhares julgadores. E como você não tem o jeito romano de andar nu, com orgulho, postura e, aparentemente, uma completa indiferença vergonha, você se sente como se tivesse aparecido de terno numa piscina de nudismo. Todos percebem que você é o estranho. Você sai dali molhado, mais sujo do que entrou, com a autoestima abalada e um fio de esperança a menos. E, como se o universo romano estivesse se divertindo com a sua queda, começa a chover. Não uma chuva bonita. Uma garoa miserável, carregando partículas da fumaça das lareiras e o aroma da cidade. Mistura de suor, urina, vinho azedo e queijo esquecido. Você tenta se abrigar debaixo de um toldo de lona, o que, aparentemente, é território privado. Um homem de sandálias e cara de poucos amigos te manda sair. Você balbucia alguma coisa que soa como não falo latim com uma entonação errada e, parabéns, agora você é oficialmente suspeito de algo. Ele te acompanha com os olhos. E você percebe, tarde demais, que está segurando uma moeda. Uma da sua realidade. Um item que não deveria existir aqui. Você guarda rápido. Mas ele viu. E agora, você tem uma plateia. 2 jovens se aproximam. Um deles finge esbarrar em você. O outro pergunta algo. Você não entende. Eles riem. Você tenta rir junto. Eles não acham graça. E pronto, você acaba de entrar para o clube dos possíveis alvos. Sua bolsa, mesmo vazia, chama atenção. Suas roupas, por mais simples que sejam, são diferentes. E diferente, em Roma, significa perigo. Ou oportunidade. Dependendo do ponto de vista. Você continua andando, mas a sensação de que está sendo seguido não passa. Aliás, ela cresce. Aqueles 2 jovens de antes, eles sumiram da sua vista, mas não da sua mente. E em Roma, você aprende rápido que desconfiar de tudo e de todos não é paranoia. É sobrevivência. As ruas por onde você caminha agora são mais estreitas. Alguns becos são tão apertados que 2 corpos não passam lado a lado. As paredes parecem se fechar à sua volta, e há cheiro de mofo,
peixe velho e fumaça de fogueira. Você passa por uma mulher jogando água, ou algo parecido com água, de uma janela. Ela nem se dá ao trabalho de olhar quem está embaixo. Adivinha onde cai? Sim, em você. A sorte é que você já não sabia mais se estava molhado da chuva, da terma ou da humilhação. Você se lembra de que os romanos tinham um sistema de esgoto. Verdade. Mas ele era reservado para as áreas mais nobres. Aqui, nessa parte mais realista da cidade, os dejetos descem pelos córregos da rua, escorrendo lentamente entre os pés dos transeuntes, misturando-se com restos de comida, urina e pequenas oferendas aos deuses. Sim, você pisou em uma oferenda. Era uma flor. Você torce para que o Deus responsável seja compreensivo. Você tenta perguntar onde está. O problema, você ainda não fala latim. Não o latim do povo, o falado, sujo, cheio de gírias e trocadilhos. Você tenta um salve, que aprendeu no colégio, e recebe uma risada em troca. Um homem com metade dos dentes aponta para o céu e fala algo rápido demais. Você agradece com um sorriso bobo e continua andando torcendo para não ter ofendido a mãe dele ou invocado Marte acidentalmente. E então, você se lembra de que está com fome. Parece pouco, diante da enormidade de estar preso no tempo, mas seu estômago não liga para paradoxo quântico. Ele quer comida. E não qualquer comida, algo que você consiga mastigar, engolir e não morrer depois. O que, em Roma, é uma missão hercúlea. Você vê uma barraca. Há uma panela fumegante. Você se aproxima, confiante, iludido. O cheiro é questionável. Uma mistura de alho, peixe salgado e, você jura, canela. O vendedor sorri com a boca cheia de dentes tortos e te oferece algo embrulhado em folhas de figo. Você aceita. O sabor? É como se alguém tivesse pego uma sardinha vencida, mergulhado em vinagre com mel, aquecido sobre uma fogueira de madeira úmida e servido com um toque de não lavei a mão hoje. Você engole. Pela educação. Ou por medo. Ou talvez por puro colapso de esperança. E enquanto tenta processar essa experiência gastronômica, você escuta uma conversa ali perto. Um grupo de homens discute algo com veemência. Você entende só algumas palavras: senatus, populus, César. Um deles bate no peito e grita que Roma precisa de um líder forte. Outro xinga alguém chamado Cícero. Clássico. Historicamente, você acaba presenciando um fenômeno interessante. O romano comum tem uma opinião política, e ele não tem vergonha de expressar. Historiadores ainda discutem até que ponto o povo realmente influenciava o Senado ou era apenas espectador do show. Mas no bar, na rua e nas termas, todo mundo é especialista em política. Você, claro, prefere sair de fininho. Afinal, nada como um turista do tempo para ser acusado de espião ou agitador. Você vira em outra rua e se depara com uma cena curiosa: uma fila. Uma fila mesmo. De pessoas esperando para usar uma privada pública. Você lembra que já leu sobre isso. Os romanos tinham latrinas comunitárias, basicamente grandes bancos de pedra com buracos, lado a lado, sem divisórias, sem portas, sem dignidade. Ah, e os assentos são frios. Sempre. Você agradece mentalmente por ter uma bexiga de aço. Não hoje, Roma. Você continua andando. O céu está começando a clarear, indicando que o dia avança. E, com ele, o calor. O tipo de calor que não vem com brisa. O tipo de calor que gruda na pele, se mistura com a fumaça das chaminés, e transforma cada respiração em um lembrete de que o ar-condicionado ainda vai demorar alguns milênios para ser inventado. Roma não é perigosa o tempo todo. Mas ela é perigosa o suficiente. E como se para provar esse ponto, você escuta um grito. Vem de um beco. Um grito curto. Depois, silêncio. Ninguém corre. Ninguém chama ajuda. Você para, olha em volta, e percebe que ninguém quer saber o que foi. Você aprende rápido. Aqui, a vida continua. Mesmo quando termina. Você sente a garganta secar. Anda mais um pouco. Encontra uma fonte pública. Um chafariz simples, mas bonito. A água parece limpa. Você vai beber. Mas aí lembra de uma curiosidade. Os romanos usavam chumbo nos encanamentos. Sim, aquele chumbo mesmo, o do não pode mais usar nem em tinta de parede. Eles não sabiam, claro.
Mas isso explica muita coisa. Inclusive algumas decisões políticas. Você decide arriscar. A água está fria. Refrescante. Talvez levemente tóxica, mas, convenhamos, seu corpo já está sobrecarregado de traumas sensoriais. Você segue em frente. Porque, mesmo que Roma esteja fazendo de tudo para te expulsar, com sua comida, seu calor, seus odores e sua linguagem incompreensível, você ainda tem esperança de encontrar alguma beleza nesse caos. Ou, pelo menos, um lugar para sentar. Soiler, esse lugar não vai ter encosto. Você encontra uma sombra. Uma pequena, insignificante, miserável sombra projetada por uma estátua de algum general que ninguém lembra mais o nome, mas que, na época, era o terror da Gália. Você se encosta ali, tentando ignorar o cheiro de suor coletivo que parece emanar das pedras. E por um breve instante, você sente algo que quase lembra paz? Mas Roma não deixa barato. Uma corneta soa ao longe. Aquelas de exército, que você achava que só existiam em filmes de espada e sandália. Mas ela é real. O som rasga o ar e faz todo mundo se mover. Homens marcham. Você vê soldados, verdadeiros legionários, andando em formação, suando sob armaduras que brilham mesmo sob o sol castigador. Eles passam por você como se você fosse parte da paisagem. Um deles olha brevemente, e você percebe, os romanos sabiam reconhecer um estranho. Você pode até tentar parecer local, talvez tenha roubado uma túnica de um varal, talvez esteja com o cabelo lambido de suor, mas seus olhos, seu andar, sua hesitação, tudo em você grita, esse aí é de outro século. Você se levanta. Melhor continuar andando do que virar estatística histórica. Ao virar a esquina, se depara com uma cena de tirar o fôlego, finalmente pelos motivos certos. É o Fórum Romano. Ou, pelo menos, parte dele. Monumentos imensos, colunas altíssimas, mármore reluzente. A Roma que vendem nos livros e cartões postais está ali, viva, barulhenta, e apinhada de gente. Você se aproxima. Um homem sobe em uma caixa e começa a discursar. Ele fala sobre justiça, sobre liberdade, sobre o povo romano. Soa bonito, mesmo que você entenda apenas palavras soltas. Alguém do seu lado murmura, mais um querendo ser eleito. Política, você pensa. Algumas coisas nunca mudam. Ao lado, dois comerciantes discutem preços em voz alta. Um vende tecido, o outro, azeite de oliva. Eles trocam gritos, gestos obscenos e moedas. Você fica tentando entender a lógica da economia local, mas tudo parece depender da intensidade do grito. O mais barulhento ganha. Você vê uma mulher elegante caminhando com duas escravas atrás. As mulheres estão com jarros de cerâmica equilibrados na cabeça. A senhora segura uma pequena estatueta de Vênus e murmura algo como uma oração. Você pensa em como a religião aqui é mais física, mais visível. Os deuses estão em todos os lugares, e, curiosamente, ninguém parece se importar com a exclusividade. Um pouco de Júpiter ali, uma pitada de Ísis aqui. O importante é manter todos felizes, não é? Mas então, você sente algo no bolso. Sim, seu bolso. Você ainda tem bolsos, mesmo com a túnica improvisada. E alguém acabou de tentar enfiar a mão nele. Você vira rápido e vê um garoto correndo, rindo, com um pedaço de pão na mão. Não era seu, mas podia ter sido. Você respira fundo. Você acabou de ser quase assaltado por um adolescente descalço com sorriso travesso. Bem-vindo a Roma. Ao longe, ouve-se uma comoção. Alguém grita Július, e outros respondem com vivas. Você se aproxima. Uma multidão se aglomera ao redor de uma carruagem ornamentada. Dentro dela, um homem de toga branca com faixa vermelha. Sério. Altivo. O rosto que você viu em tantas moedas e bustos. É ele. É César. Você não consegue se mover. Não de medo, mas de choque. Ver Júlio César, o Júlio César, passando por você a poucos metros é como ver um eclipse, um terremoto e uma estrela do rock ao mesmo tempo. Ele ergue a mão, acena brevemente, e entra em um prédio cercado de guardas. Você começa a entender o peso desse lugar. Roma era cruel, suja, injusta. Mas era também viva, pulsante, grandiosa. Era o centro do mundo, pelo menos do mundo que eles conheciam. Você olha em volta e sente algo estranho, inveja.
Inveja daquele povo que vivia intensamente, sem saber o que era Wi-Fi, streaming ou ansiedade social. Eles tinham fome, sede, fé e ambição. E viviam tudo isso na marrã. E você? Você está parado no meio de uma praça milenar, tentando processar uma viagem no tempo que, até agora, só te deu bolhas nos pés e um trauma gastronômico. Mas, ainda assim, você sorri. Porque você percebe que, mesmo coberta de poeira e dejetos, Roma é deslumbrante. Só que aí, um pombo pousa no seu ombro e, bom, faz o que pombos fazem. De volta à realidade. Você resolve se afastar da confusão, ainda tentando limpar discretamente o presente deixado pelo pombo no ombro. Claro que ninguém ao seu redor parece notar, ou se importar. Em Roma, fezes de pássaro devem ser quase um símbolo de sorte, ou ao menos, mais comuns que banhos regulares. Você anda mais algumas ruas e o ambiente muda. As lojas dão lugar a barracas simples, as construções ficam mais modestas, e o chão, antes de pedra bem cortada, vira uma mistura irregular de terra, pedras soltas e coisas que você prefere não identificar. Parabéns! Você chegou a Suburra. A Suburra, ou Subura, para os íntimos, é o bairro que fica entre o glamour e o esgoto. Literalmente. É o lado real de Roma. Aqui vivem os comerciantes, os artesãos, os pobres, os miseráveis, os ladrões e os aspirantes a senador sem pedigree. É onde o império pisa com os pés descalços. E, por algum motivo, é onde você se sente mais à vontade. Talvez porque, enfim, as pessoas param de fingir. O cheiro, no entanto, não melhora. Aliás, piora. Você cruza com um grupo de crianças brincando com ossos. Sim, ossos, como se fossem dados. Eles riem, gritam, chutam um balde vazio. Um cachorro magro atravessa a rua com metade de uma ave na boca. Dois homens brigam na porta de uma taberna, e ninguém parece se importar. O caos é tão natural que chega a ser reconfortante. Como o feed do Twitter, só que em latim. Você encontra uma vendinha com frutas secas, nozes, e o que parece ser carne defumada. O vendedor, um sujeito de meia-idade com barriga saliente e dedos manchados de vinho, te encara. Peregrinus? Ele pergunta, erguendo uma sobrancelha. Você balança a cabeça positivamente. Não tem ideia do que vai sair dessa conversa. Ele te oferece um pedaço de carne. Você hesita. Mas a fome fala mais alto, de novo. Você morde. É aceitável. Meio duro. Meio salgado. Meio camelo. Você decide não pensar muito. Ele ri da sua cara de dúvida. Capra, diz ele, apontando para o céu. Capra. Cabra. Ótimo. Você come o resto, fingindo gostar. Na parede da taberna, uma inscrição chama sua atenção. Grafites. Não artísticos, mas funcionais. Algumas frases eróticas, outras políticas. Alguém escreveu, Ampliatus me fecit felix. Algo como Ampliatus me fez feliz. Você se pergunta se era um amante, um curandeiro ou um traficante. Talvez os três. O grafite é um Instagram sem filtro, direto, humano, e com erros de gramática. Enquanto caminha, nota o contraste brutal entre a pobreza crua e a tentativa desesperada de manter alguma dignidade. Uma mulher varre sua porta com um feixe de galhos, uma outra costura remendos na túnica do filho. Um senhor canta, desafinado, para um grupo de bêbados que aplaudem com entusiasmo. Um tipo de alegria tosca, mas autêntica. Historiadores ainda discutem se a Suburra era mais perigosa do que acolhedora. Alguns a veem como o berço da resistência popular, outros, como o lixo que Roma preferia esconder. Mas ali, você sente algo mais verdadeiro do que nas praças com mármore polido e discursos bem ensaiados. De repente, o céu começa a escurecer. Não é o fim do dia, é fumaça. Você olha adiante e vê um aglomerado de gente em torno de uma casa. Chamas saem das janelas. Um incêndio. Todos gritam, correm, jogam baldes de água, sem sucesso. Um menino chora, agarrado às pernas da mãe. E você, parado ali, se dá conta de como a fragilidade da vida é explícita nesse mundo. Na Roma antiga, o fogo era uma ameaça constante. As casas eram de madeira, os telhados de palha, e as velas, inevitáveis. Não é à toa que Augusto criou os vigiles, os primeiros bombeiros do mundo. Mas, olhando em volta, você não vê nenhum por perto.
Você dá 2 passos para trás. A multidão agora se dispersa em pânico. Um senhor grita: tudo vai cair. E você não espera para ver se é verdade. Corre. Ao virar a esquina, mais uma surpresa. Um cortejo fúnebre. Literalmente, de cara com a morte. Homens carregam um corpo coberto por flores e tecidos coloridos. Mulheres cantam, algumas choram. Você acompanha o grupo por alguns minutos, ouvindo a melodia estranha, um lamento agudo que corta o ar como faca de bronze. A morte aqui não é discreta, nem silenciosa. Ela é gritante, pública, teatral. Porque em Roma, até o fim da vida é um espetáculo. Você observa em silêncio, refletindo sobre tudo. Sobre como é difícil encontrar privacidade nesse lugar. Como cada gesto, cada palavra, cada falha sua é vista, ouvida, julgada. Sobre como viver aqui é resistir, dia após dia, às exigências absurdas de um mundo que gira em torno do poder, da honra e da sobrevivência. Sobre como você, com seu tênis moderno e hábitos de higiene decentes, é completamente inadequado para esse universo. Mas o sol está voltando a brilhar, agora com menos força. E você nota um grupo de jovens jogando dados em um canto, rindo, compartilhando vinho diluído em água morna. Um deles te chama com um gesto. Você pensa em recusar, mas a alternativa é ficar sozinho. E, bem, companhia é uma das poucas moedas universais entre séculos. Você se senta. E, pela primeira vez desde que chegou, sente que talvez, só talvez, você não precise correr, ainda. Você passa um tempo com os rapazes da suburra, e mesmo sem entender todas as regras do jogo deles, um tipo de aposta com dados e pragas em latim, você ri. Rir é uma forma de traduzir, afinal. E por mais que o vinho esteja mais para vinagre diluído do que para algo digno de Baco, a sensação de pertencimento começa a brotar. Sim, é temporária. E sim, você ainda está coberto de poeira e fragmentos de fezes de pomba. Mas em Roma, isso é quase um abraço de boas-vindas. Mais tarde, já quase ao entardecer, você decide explorar outro ponto famoso. Afinal, está na cidade que inventou a expressão todos os caminhos levam a Roma, e você começa a acreditar que todos eles também terminam em filas, barracas de comida duvidosa e discussões em voz alta. Você segue rumo ao Circo Máximo, o maior estádio já construído pelo Império. Aqui não se jogava futebol nem havia cheerleaders. Era o lar das corridas de bigas, a Fórmula 1 do mundo antigo, só que com mais poeira, mortes ocasionais e apostas absurdas. Ao chegar, você se surpreende com o tamanho. Mesmo em ruínas, ou melhor, em formato original, sem arquibancadas modernas ou sinalização turística, o circo é gigante. Você fecha os olhos e tenta imaginar, arquibancadas lotadas com 150.000 pessoas, gritando, torcendo, vibrando e xingando. Porque torcedor é torcedor, seja em 2025 ou em 25 a.C. De repente, o chão treme levemente. Você sente um estrondo. Por um segundo, acha que é um terremoto. Mas não, é só uma biga de treino passando por ali. Isso mesmo. Uma biga real. E, ao volante, um rapaz magricela com expressão decidida e cabelos presos num coque improvisado. Ele olha para você como se estivesse prestes a vencer um campeonato. Ou atropelar um turista. Você se afasta por instinto. Você para no centro da arena, respira fundo e olha para o céu que já começa a mudar de cor. O entardecer romano tem um charme estranho, entre poeira dourada e sons ao fundo, um misto de gritos, passos, tambores e aquele burburinho de cidade viva demais para dormir cedo. É quando você se dá conta, você não duraria um dia em Roma. Mas, de algum jeito, você está sobrevivendo. E isso já é mais do que muita gente consegue dizer. Ao longe, alguém chama seu nome. Mas ninguém aqui sabe seu nome. Você vira lentamente. E o mundo parece parar. Você vira devagar, o coração batendo mais rápido do que deveria. O nome foi dito com clareza, com a entonação certa, não foi um engano. Alguém realmente te chamou. E isso, numa cidade onde você mal entende a língua e está basicamente vivendo no modo turista fugitivo, é um problema. Mas, ao olhar, tudo que vê é um homem idoso, curvado, apoiado num cajado torcido. A túnica dele é de um tom roxo desbotado, com uma faixa dourada na cintura, algo caro demais para um simples cidadão. Seus olhos são escuros como vinho forte, e o sorriso é indecifrável.
nem gentil, nem ameaçador. Apenas presente. Você está atrasado, ele diz, em latim perfeito, que, estranhamente, você entende. Talvez seja o calor. Talvez seja o vinho barato da suburra finalmente batendo. Talvez você tenha batido a cabeça na noite passada e agora esteja delirando. Tudo é possível. Mas você não responde. Ele acena com a cabeça para que você o siga. E contra toda a lógica moderna que você já teve, você segue. O velho para diante de uma porta pequena, quase escondida entre duas casas. Bem-vindo a Domus Fortunae, ele diz. A casa da sorte. Você entra. O interior é escuro, com velas acesas em nichos nas paredes e um cheiro forte de incenso de mirra. Há símbolos pintados no chão, não cristãos, não pagãos, algo intermediário. Místicos. Estranhamente familiares, como se fizessem parte de um sonho antigo que você esqueceu. Lá dentro, algumas figuras estão sentadas em semicírculo. Um grupo de homens e mulheres com roupas simples, mas com olhos que parecem ver mais do que deveriam. Um deles segura uma tábua de cera, o equivalente a um caderno de anotações, e te observa como se estivesse registrando cada gesto seu. Você caiu aqui por acidente? Pergunta uma mulher, sem ironia. Você responde com um quase sim. Ela balança a cabeça, compreensiva. Ou talvez por necessidade. Um silêncio paira. O velho senta-se ao centro e aponta para um mapa da cidade desenhado no chão. Roma não é apenas pedra, suor e sangue. É também memória. E você? Você está atravessando as camadas da cidade. Poucos fazem isso. Você está prestes a perguntar o que exatamente isso significa, mas o velho continua. Aqui, lembramos o que foi esquecido. E te ajudaremos a não ser engolido por Roma. Você não sabe como, mas entende o recado. Existe algo nesta cidade que consome, que engole. E talvez, só talvez, esse grupo de estranhos seja sua chance de voltar. Ou de, ao menos, não enlouquecer. Uma jovem te entrega uma peça de tecido bordado. É um pallium, uma espécie de manto. Roxo profundo, com símbolos que remetem a Jano, o deus das passagens, das portas, dos começos e fins. Você vai precisar disso, ela diz. Você veste, hesitante. O tecido é pesado, mas o toque é quase reconfortante. Como se alguém finalmente te tivesse oferecido um cobertor depois de dias na chuva. Historiadores ainda discutem se sociedades como essa realmente existiram, diz o velho, olhando para o vazio. Mas a verdade não precisa de consenso acadêmico. Ela só precisa ser vivida. Você não sabe mais o que é real ou teatral, se essa casa é um culto, um abrigo, ou apenas uma peça imersiva de teatro romano com atores muito bons. Mas você fica. Eles te oferecem figos secos, pão de cevada e água aromatizada com ervas. É a primeira coisa decente que você come o dia inteiro. Enquanto mastiga, nota uma coisa curiosa: ninguém aqui tem medo. Nem do império, nem das ruas, nem dos deuses. É como se estivessem, de algum modo, fora do tempo. Ao sair, com um manto sobre os ombros, você percebe que o céu de Roma escureceu. As ruas se tornaram sombras em movimento. E a cidade parece sussurrar. Você caminha agora como parte dela. E a cidade, talvez, te reconheça. Mas isso não significa que ela vá te poupar. Você segue pelas ruas com um manto roxo ainda nos ombros, como se estivesse testando um novo papel. As pessoas não te encaram como antes. Na verdade, elas parecem te evitar. Isso é um bom sinal. Ninguém encara muito quem parece pertencer a uma ordem religiosa obscura em Roma. A superstição é mais forte que a curiosidade. Seu destino agora é uma travessa próxima ao Aventino, uma colina conhecida por abrigar tanto nobres quanto templos secretos. A noite cai rápido, e com ela vem o cheiro de fumaça de lenha, esterco e algum tipo de peixe seco que desafia a explicação. Você passa por um grupo de homens jogando dados com feijões marcados e percebe que um deles carrega uma adaga presa ao tornozelo. Só por precaução. Sim, você já entendeu. Aqui, sorte é uma questão de preparo, e de saber sair antes que as apostas fiquem pessoais. A missão é simples: entregar um pequeno pergaminho selado com cera preta. O conteúdo, você não sabe. Instruções do velho? Nenhuma. Apenas um olhar que dizia: se você quer continuar, leve isso. E então,
Você entra em uma viela com cheiro de urina recente e encontra a casa marcada com uma cruz dupla entalhada na madeira. Bate 3 vezes, como instruído. A porta rende como se não tivesse sido aberta desde a fundação da cidade. Um homem alto, com metade da cabeça raspada, abre com cautela. Ele olha para o manto, depois para o pergaminho em sua mão, e finalmente para você. Entre rápido, ele diz, em voz rouca. Você entra. A casa está às escuras, iluminada apenas por uma fogueira de carvão e algumas lamparinas de óleo. As paredes são cobertas por tapeçarias persas, ou pelo menos algo que um romano pensaria que é persa. No centro do cômodo, uma mulher de meia-idade está sentada em uma cadeira de madeira, olhando para você com uma mistura de cansaço e desconfiança. Ela pega o pergaminho, quebra o selo com uma unha e lê rapidamente. Então assente, sem dizer uma palavra. Ela ergue uma taça de prata e bebe algo que parece, não exatamente vinho. Talvez vinho com especiarias, ou talvez algo que faria um monge moderno perder a sanidade. Você viu a cidade, ela diz. Agora, verá o que ela esconde. Você se pergunta quantos níveis essa experiência ainda vai ter. Se está dentro de um sonho, de um ritual, ou de algum tipo de armadilha de inteligência ancestral que brinca com estrangeiros entediados. Mas, mais uma vez, você segue. A mulher se levanta, entrega-lhe uma pequena estatueta de bronze representando uma figura de 2 faces. Claro, é Jano novamente, e sussurra, isso abre mais portas do que um punhado de moedas. Você aguarda no cinto, sentindo o peso frio do metal. Algo simbólico. Ou literal. Com Roma, você já aprendeu que é sempre ambos. Você volta para a rua. O som da cidade muda à noite. Os gritos viram murmúrios, as carroças viram sombras rangentes. E os passos que te seguem, esses não são da sua imaginação. Você dobra uma esquina rapidamente e entra em um beco. Atrás de você, 2 homens aparecem, túnicas comuns, mas olhos atentos demais para simples bêbados. Um deles carrega um bastão. O outro, algo que brilha como ferro polido. Você corre. Não por heroísmo. Não por valentia. Mas porque você não é um cidadão romano, não tem um patrono, e a única arma em sua posse é uma miniatura de Jano, que, sinceramente, parece mais útil para abrir garrafas de vinho do que para autodefesa. Você corre como se tivesse voltado à sua vida normal, fugindo de um boleto vencido ou de uma ligação do RH. Mas desta vez, se tropeçar, não é uma demissão que te espera, é uma sepultura sem nome num beco sujo. Você vira outra esquina e, milagrosamente, encontra uma escada de pedra. Sobe 2 degraus de cada vez, os pulmões queimando. Ao chegar ao topo, percebe onde está, no topo de uma muralha baixa, provavelmente parte de alguma construção abandonada. Atrás de você, silêncio. Eles desistiram. Ou estão esperando que você desça. Você se agacha, tentando recuperar o fôlego e pensar. E então, por um momento, Roma te mostra outra face. Do alto, você vê a cidade não como uma ameaça, mas como um organismo pulsante. As luzes de lamparinas se acendem aqui e ali. Risinhos de amantes escondidos se misturam ao som de cães. Uma carroça atravessa uma ponte, oscilando sob o peso de ânforas. A beleza, também. Mesmo na selvageria. E pela primeira vez, você entende, Roma não foi construída apenas com sangue e pedra. Foi erguida com medo. E o medo, como você agora sente na pele, também é um cimento poderoso. Uma curiosidade divertida, só para aliviar a tensão. Alguns romanos acreditavam que espirros eram presságios, e por isso inventaram o hábito de dizer Júpiter te abençoe sempre que alguém espirrava. O costume pegou, e sobrevive até hoje, na forma do nosso famoso saúde. Você ri baixinho, ainda ofegante. Imagina dizendo Júpiter te abençoe para os 2 caras com bastões. Talvez isso os convencesse a parar. Ou talvez te apressassem rumo ao além. Você decide que já teve adrenalina o suficiente por hoje e começa a descer o outro lado da muralha, em direção a uma rua que parece menos assassina. E, claro, mal sabe você, isso é apenas o começo do que Roma ainda tem para mostrar. Você caminha devagar, evitando passos apressados que denunciem medo. A estátua de Jano balança no seu cinto, batendo levemente contra o quadril como se tivesse vida própria. Você tenta não pensar no fato de que, simbolicamente, ela representa o início e o fim. E, bem, você preferia que este não fosse o fim.
A rua à frente se abre num pequeno pátio. Ao centro, uma fonte ressecada. Duas crianças dormem sob uma arcada, encolhidas dentro de um pano puído. Um cão levanta a cabeça quando você passa, mas não late. Em Roma, até os cães parecem entender quando é melhor ficar calado. Você nota uma inscrição na parede, escrita em latim irregular com carvão. Cave lupum quitacet. Cuidado com o lobo que não uiva. Você engole seco. À sua frente, um homem encapuzado encosta-se a uma coluna de mármore quebrada. Ele te observa. E você sabe disso, mesmo sem ver seus olhos. Ele não se move. Não diz nada. Só está ali. E, por algum motivo que você não entende, isso é muito pior do que se ele te perseguisse correndo com uma espada. Você finge não perceber. Caminha até a outra ponta do pátio e entra por uma viela estreita. Seu destino agora é um antigo templo dedicado a Libertas, a deusa da liberdade. Ironicamente, dizem que ele foi reformado para abrigar reuniões privadas de senadores e rituais que ninguém se atreve a registrar. Chegando lá, você percebe que não é mais um templo. É uma ruína. Apenas colunas partidas e o que restou de um altar coberto de musgo. Mas no chão, cuidadosamente desenhado com pó dourado, há um símbolo, 2 círculos entrelaçados, com uma linha reta cruzando ambos. É um sinal antigo. Mais antigo que Roma. Talvez mais antigo que a linguagem. Você se abaixa e toca o pó. Está fresco. Antes que você possa pensar em alguma explicação, ouve um som atrás de você. Não é passo. É algo mais pesado, mais arrastado. Você se vira. Nada. Mas há um cheiro. Algo entre incenso e carne podre. E no centro do altar, há agora uma pequena vela acesa. Você não viu quem acendeu. Você não ouviu. Mas ali está. E então, uma voz. Não alta. Não ameaçadora. Apenas, firme. Roma não é feita só de pedra. Ela é feita de pactos. Você gira o corpo em um movimento brusco, quase tropeçando. Um homem está ali, de túnica escura, sem capuz, com o rosto pintado com traços vermelhos. Como se sangue tivesse escorrido dos olhos e da boca. Quem é você? Eu sou o que acontece quando você diz sim a coisas que não entende. Você quer rir. Quer dizer que isso é ridículo. Que tudo isso é um teatro. Mas não consegue. Porque a verdade é que essa cidade já passou por tantas eras, tantos deuses, tantos impérios, que nada mais parece impossível. Ele se aproxima. Lentamente. Você trouxe a chave? Você hesita, depois toca a pequena estátua de Jano. Ele assente. E então sorri. Mas o sorriso é errado. Não há alegria. Só certeza. Muito bem. Agora vamos abrir uma porta. Ele se vira, caminha até o altar e move uma das pedras soltas. Um som metálico ecoa. A terra treme levemente. Você vê uma rachadura se formando ao lado das colunas. E dela, uma escadaria de pedra escura desce para o subsolo. O homem olha para você. A partir daqui, não há como voltar. Claro que há, você pensa. Você pode sair correndo, pode voltar para o velho, pode fingir que nada disso aconteceu. Mas no fundo, você sabe que não vai fazer isso. Porque você precisa saber. Porque há algo lá embaixo. Algo que talvez explique os sussurros, os desaparecimentos, os símbolos. Algo que, se você não ver agora, vai assombrar cada sonho seu pelo resto da vida. Você respira fundo. E desce. Quanto mais você desce, mais o ar muda. Ele fica denso, quente, como se as paredes estivessem respirando. Até que enfim, vocês chegam a um salão. É enorme. Muito maior do que deveria existir sob Roma. Nas paredes, há frescos que não combinam com nenhuma arte romana conhecida. Criaturas híbridas, olhos sem pupila, mãos demais, bocas em lugares errados. E ao centro, uma mesa de pedra. Nela, um mapa esculpido. Mas não é um mapa de Roma. É um mapa do que está debaixo de Roma. O homem aponta. Aqui é onde as decisões são feitas. Acima, há senadores. Abaixo, há intenção. Você se aproxima. Vê símbolos familiares, templos, colinas, ruas, mas todos interligados por linhas que não existem nos mapas públicos. Linhas subterrâneas.
Túneis. Câmaras. Isso é real? Ele te olha, confuso. O que, acima disso, é mais real? E então, ele sussurra. Roma não é uma cidade. É uma máscara. Você sente um calafrio. E, pela primeira vez desde que chegou, não quer mais saber o que vem depois. Mas, é claro, já é tarde demais. Você não sabe quanto tempo passou ali embaixo. Não há janelas. Não há relógios. Só a sensação crescente de que o tempo, como tudo mais naquela cidade, é uma ilusão muito bem encenada. O homem de túnica escura caminha ao seu lado em silêncio, e você tenta controlar a vontade de olhar para trás, como se temesse encontrar alguém, ou algo, seguindo seus passos. O mapa esculpido na mesa mostrava túneis, salas, portas com inscrições que nenhum arqueólogo jamais teve coragem de publicar. Mas o que mais te incomodou foi uma seção marcada apenas com uma palavra. Veritas. A verdade. Agora, é para lá que você está indo. O caminho é estreito, e a tocha do homem revela paredes que parecem ter sido escavadas à mão. Marcas de unhas. Como se alguém, ou muitos, tivessem tentado subir, desesperadamente. Você finge não notar. Melhor isso do que admitir que seu corpo inteiro está dizendo para você voltar. Mas seus pés continuam. Você chega a uma câmara circular. Ao centro, uma plataforma com uma cadeira de pedra voltada para a parede. Alguém está sentado ali. Imóvel. O encapuzado não diz nada. Só aponta. E desaparece na escuridão. Você hesita, mas se aproxima. Oi. Sua voz ecoa de forma estranha, como se as paredes estivessem absorvendo as palavras e cuspindo de volta só o medo. A figura na cadeira se move. Lentamente, como se tivesse acabado de acordar de um sono de milênios. É um velho. A pele translúcida, quase fosforescente, como pergaminho molhado. Os olhos são brancos. Completamente. Mas ele te vê. Você sabe que vê. Chegou, diz ele, com uma voz que soa como papel rasgando, o novo portador da chave. Você quer dizer que não tem nada a ver com isso. Que só encontrou uma estátua idiota, que só quis entender o que estava acontecendo. Mas não diz. Porque você sabe que, de alguma forma, sempre foi sobre você. O velho aponta para a parede à frente da cadeira. E ali, você vê. Não uma pintura. Nem um afresco. Nem uma visão. É como uma janela. A parede se abre num retângulo de luz escura e pulsante. E dentro dela, você vê Roma. Mas não a Roma que conhece. É uma versão distorcida. Sem tempo definido. Onde o passado e o presente se sobrepõem como folhas de pergaminho mal alinhadas. Senadores com túnicas de ouro discutem com homens de terno. Centuriões passam ao lado de soldados modernos. Crianças correm entre colunas e automóveis. E acima de tudo, olhos. Olhos esculpidos nas fachadas dos prédios. Olhos piscando nos relógios públicos. Olhos nas moedas. Olhos nos anéis. Olhos em você. O velho fala novamente. Roma foi feita para durar. Mas não como você pensa. Você não responde. O império caiu para o mundo ver. Mas o outro nunca deixou de existir. O outro. Você pergunta, quase sem querer. Aquele que decide sem aparecer. Que muda as coisas sem se mostrar. O império sob o império. Você pensa em todos os túneis. Em todos os símbolos. No mapa. Nos olhos. E o que você quer de mim? O velho sorri. É o sorriso mais triste que você já viu. Que você lembre. Só isso. Lembrar? Sim. Lembrar do que viu. Do que sentiu. E decidir se quer continuar dormindo, ou se quer abrir os olhos. A janela escurece. A sala se fecha. Você está de volta à escada. A tocha está em sua mão. Não há mais o homem. Nem o velho. Nem a sala. Só você. E a chave de Jano no bolso. Você sobe devagar. Quando emerge, Roma ainda está lá. Os turistas. As ruínas. Os pombos. Mas algo mudou. Você olha para o relógio no alto da torre da Piazza Venezia. Os ponteiros pararam. E te encaram como olhos. Você pisca. Eles voltam a se mover. Você sorri, nervoso. Roma é linda.
Mas você sabe, e agora sempre vai saber, que por trás de cada pedra antiga, de cada coluna quebrada, há algo mais. Algo que observa. Algo que lembra. E talvez, só talvez, algo que estava esperando você. Você não fez nada, ou pelo menos acha que não fez, mas aqui está você, cercado por 2 guardas romanos com a aparência de quem já viu mais cabeças rolarem do que gostaria de contar. Um vizinho implicante, uma dívida não paga, talvez até uma fofoca mal contada. Seja qual for o motivo, você está sendo acusado de um crime. E no Império Romano, isso significa uma coisa: prepare-se para o espetáculo jurídico mais enviesado da sua vida. Você é levado ao fórum local, onde o julgamento acontece ao ar livre, cercado de curiosos. O juiz, um magistrado designado, muitas vezes um político de carreira buscando promoção, mal olha na sua direção. Ele escuta os argumentos do acusador com a atenção de quem está tentando decidir entre vinho tinto ou branco no jantar. Quando chega a sua vez de falar, ele parece mais interessado no posicionamento da toga do que nas suas palavras. Se você fosse cidadão romano, teria mais proteções legais. Poderia, por exemplo, apelar ao imperador. Mas você não é. E isso muda tudo. Mesmo pequenos delitos podiam render punições drásticas, como exílio, perda de propriedade ou até a tal da crucificação, que, Soiler, era bem menos simbólica do que os filmes fazem parecer. Ah, e falando em exílio, essa era punição leve para cidadãos romanos de classe alta. Para os demais, significava ser mandado para regiões distantes, inóspitas e sem direito a retorno. Um jeito elegante de te fazer desaparecer. Claro, há exceções. Alguns juízes tentavam ser justos. Alguns réus conseguiam escapar graças a padrinhos poderosos, ou porque o acusador cometeu algum deslize processual, tipo esquecer de pagar suborno a tempo. Mas você... Bom, você está aqui, suando, com 2 guardas atrás, um juiz impaciente à frente e uma plateia esperando por sangue ou, no mínimo, humilhação pública. Seu julgamento termina em minutos. Não há júri. Apenas o veredito: culpado. A punição: uma boa e velha surra pública e, para completar, um mês de trabalho forçado nas docas. Ah, sim, com possível extensão caso o responsável pelo castigo ache que você está sendo desobediente. Soiler, ele vai achar. Enquanto você é arrastado para fora do fórum, com os braços doloridos e a dignidade em frangalhos, uma ideia incômoda passa pela sua cabeça. Talvez o esterco de crocodilo como protetor solar não fosse o pior que Roma tinha a oferecer. E o pior: ainda faltam algumas horas para esse dia comum terminar. Você sobrevive, mas sai convencido de uma coisa: se você achava que a justiça moderna era lenta e falha, é porque nunca foi julgado em latim. Se você achava que o julgamento foi o fundo do poço, bem-vindo à masmorra romana. Literalmente. Depois da sua condenação, injusta, rápida e ruidosa, você foi gentilmente escoltado para um prédio de pedra escura e úmida, com grades que parecem ter sido feitas não para trancar pessoas, mas para assustar a própria ideia de liberdade. As prisões romanas não foram construídas para reabilitar ninguém. Elas eram depósitos de gente. E você acabou de virar mais um item armazenado. Assim que atravessa o arco da prisão, provavelmente o Tullianum, se estiver em Roma mesmo, o cheiro é a primeira coisa que te acerta. Uma mistura de suor, sangue seco, mofo e desespero. O ar é denso, e a luz... Bem, qual luz? A única fonte são pequenas aberturas nas paredes, por onde entra uma brisa que jamais pode ser chamada de fresca. Aliás, nem brisa, é mais uma corrente de ar cansada, que já desistiu da vida. Você é empurrado escada abaixo para o subterrâneo, onde ficam os prisioneiros menos dignos. O chão é de pedra irregular, escorregadio. Não por água, por fluidos corporais diversos. É melhor nem pensar muito sobre isso. Ali, os prisioneiros se amontoam como sardinhas. Não há camas, colchões ou cobertores. Se você tiver sorte, encontra um canto seco para se encolher. Se não tiver, se vira entre ratos, pulgas e gente que já perdeu o juízo há dias. O sistema romano não se importava com quantos estavam presos, onde estavam ou se estavam vivos. Eles só queriam que você ficasse fora do caminho até sua punição final. Ah, sim, porque a prisão romana não era uma punição em si. Era uma espera pela punição. Se você está aqui, é porque vai ser açoitado, crucificado, vendido como escravo ou, quem sabe, solto depois de um tempo, se alguém pagar uma bela quantia por você.
Mas até lá, é isso. Esse buraco é seu novo endereço. Os guardas. Nada amigáveis. Eles não são pagos para te proteger. Na verdade, muitos deles vivem de subornos. Quer água limpa? Pague. Quer pão velho? Pague. Quer que ninguém quebre seus dentes à noite? Bom, adivinha. E se você não tem nada para oferecer, nem em moeda nem em promessas, pode esquecer qualquer dignidade básica. Você ouve gemidos, preces, gritos. Um homem ao seu lado fala sozinho, repetindo nomes como se ainda estivesse em casa. Outro tenta se enforcar com o próprio cinto, mas é impedido por um terceiro que só queria usar o cinto como travesseiro. A solidariedade existe aqui, mas ela é distorcida, é a camaradagem da sobrevivência. Você aprende rápido quem são os mais perigosos, os mais doentes, os mais desesperados. E tenta não ser nenhum deles. Em alguns casos, como o de prisioneiros importantes, a prisão pode ser domiciliar. Mas você foi para a masmorra básica. E aqui, a única coisa leve é a sua esperança. O tempo passa de forma distorcida. Não há relógios, nem sinos. Apenas a mudança tênue da luz do dia nas aberturas das paredes. Um guarda às vezes joga um balde de água, não para te hidratar, mas para limpar o chão. Às vezes, o balde vem com comida. Às vezes, com vômito. Depende do humor dele. Você começa a perder noção do tempo. Dias, semanas, meses? Difícil dizer. Você percebe que está mais magro. Sua pele coça. Seus dentes doem. E seu cérebro começa a inventar vozes para não se sentir tão sozinho. E, claro, como um presente final, se você morrer ali dentro, ninguém vai anotar. Nem um papiro. Nem uma palavra. Apenas outro corpo sendo arrastado para fora como lixo, e outro prisioneiro assumindo seu lugar no canto escuro da cela. Então, da próxima vez que ouvir que Roma foi o berço da civilização ocidental, lembre-se, até berços podem ter espinhos. Você achou que o fundo do poço era a masmorra? Pois bem, Roma ainda tem um presente especial para você. Ele vem envolto em gritos de multidões, cheiro de sangue seco e areia quente. Parabéns, você foi promovido a gladiador. Um título que, sinceramente, parece mais glamorizado nos filmes do que é na vida real. Tipo trabalhar num parque de diversões, se o parque for o inferno e a diversão for assistir gente se matando. Seu dia começa cedo. Ainda escuro. Ainda cheirando a prisão, suor e fermentação humana. Você é levado para um ludus, uma escola de gladiadores, que não tem nada de acadêmico. Aqui, você aprende uma única lição: matar antes de ser morto. O treino é puxado, impiedoso, e com chances generosas de morrer antes mesmo de chegar à arena. Você treina com armas reais. Escudos pesados, lanças afiadas, espadas curtas. A Gladius, que deu nome ao gladiador, não é simbólica. É a coisa que vai decidir se você volta para a cela à noite, ou vira parte da decoração do Coliseu. Aliás, o nome Coliseu nem existia ainda nessa época, eles chamavam de Anfiteatro Flaviano. Mas convenhamos, você tem outras prioridades no momento. Os treinadores, chamados Lanistae, são brutais. Muitos são ex-gladiadores. Ou seja, sabem exatamente onde bater para causar dor, mas não matar. E eles batem. Batem muito. Com bastões, com palavras, com a realidade. A maioria dos gladiadores não escolheu estar ali. Eram prisioneiros de guerra, escravizados, condenados. Exatamente como você. E mesmo os que escolheram, bom, escolha é um conceito relativo quando a vida fora da arena também é um inferno. Os treinos duram horas. Sob sol. Sem pausa. Sem água suficiente. Descanso só existe quando alguém desmaia. Ou desiste. Ou morre. Sim, até os treinos matam. E os corpos são removidos com a mesma pressa de alguém varrendo farelos da mesa. Ninguém quer sangue nos pés durante a próxima sessão. Quando você finalmente é levado ao anfiteatro, seja o Coliseu ou uma arena menor, a adrenalina te faz esquecer o cansaço. Por alguns segundos, você vê o céu. Azul. Imenso. Depois, vê o público. Milhares de pessoas. Gritando. Apostando. Rindo. Algumas crianças seguram lanches, como se estivessem num festival. Para elas, você é só entretenimento.
O cheiro da arena mistura tudo: suor, sangue, ferro oxidado, urina de animal. Você sente na boca, no nariz, nos poros. Sua armadura é mínima, provavelmente couro endurecido ou metal leve. Nada que vá te salvar de um golpe bem dado. E seu adversário pode ser outro humano, ou pode ser um animal. Tigres, leões, ursos. Sim, os romanos importavam feras só para assistir o caos. A luta começa sem cerimônia. Um toque de trombeta. E pronto. Ou você mata, ou você morre. Simples assim. A primeira vez é um borrão. Seu corpo reage no instinto. Você desvia, escorrega, tenta atacar. O oponente bloqueia. Você tropeça. Ele avança. Você grita, não porque quer, mas porque seu cérebro decidiu que gritar era a melhor chance de manter sua cabeça no lugar. E de alguma forma, você sobrevive. Talvez porque tenha vencido. Talvez porque os organizadores tenham achado que sua morte seria mais lucrativa num próximo espetáculo. Historiadores ainda discutem se todos os combates eram até a morte. Há registros de lutas interrompidas por aplausos, misericórdia ou tédio da plateia. Mas uma coisa é certa: cada segundo na arena é um sorteio. Após o combate, se você sair vivo, pode ser obrigado a saudar o público. Ave, Imperator, Morituri saluta. A saudação famosa, que nem todo mundo realmente dizia, mas que virou símbolo dessa vida insana. Você volta pro Ludus mancando, sangrando, talvez com um olho a menos, mas ainda respirando. E isso já é vitória. Aliás, sabiam que gladiadores raramente morriam no primeiro combate? Era um investimento. Treiná-los custava dinheiro. Matar logo na estreia? Prejuízo. Eles queriam emoção, não liquidação. E então começa tudo de novo. Treino. Arena. Treino. Arena. Como um hamster num circuito de tortura. A diferença é que ninguém torce pro hamster morrer. Alguns gladiadores viravam estrelas. Tinham fãs, recebiam cartas, presentes, até propostas de casamento. Mas esse tipo de fama é como fogos de artifício, bonita, breve e explode. E você? Bom, você sobrevive por enquanto. Mas cada dia é um sorteio. Um espetáculo. Um show cujo ingresso foi pago com a sua liberdade. Se você é homem e livre, provavelmente trabalha como operário, carregador, vendedor de rua, pescador, padeiro ou qualquer outro ofício que troque sua coluna vertebral por moedas de cobre. Se é mulher, bem, suas opções eram limitadas. Costureira, parteira, vendedora de frutas ou prostituta. Roma não era exatamente feminista. E se você for escravizado, a coisa piora. Você é propriedade. E ponto final. Ah, mas e o pão gratuito que Roma distribuía? O tal panem et circenses? Sim, existia. Mas era distribuído em quantidades pequenas e nem sempre suficientes. Era tipo um programa social com fila de 5 horas e risco de ser pisoteado. E os banhos públicos? Você deve ter ouvido falar deles como verdadeiros spas da antiguidade. E sim, existiam. Mas nem sempre eram limpos, e a entrada era paga. Barata, mas paga. Então, se você estivesse entre empregos, ou entre refeições, provavelmente iria fedendo mesmo. As roupas. Toalhas recicladas. Túnicas desbotadas. Calçados improvisados. Ninguém andava de toga branca radiante como nos filmes. Aliás, toga era coisa de cidadão rico em evento oficial. Você usava, no máximo, um manto velho, amarrotado, segurado com um broche de bronze, ou espinho, vai do orçamento. A pobreza romana também vinha com brinde: doenças. Cólica, febre, parasitas, diarreia crônica, infecções. Tudo isso fazia parte do pacote viver no império mais poderoso do mundo. Médicos. Só pros ricos. O resto se virava com chá de ervas, amuletos ou orações desesperadas. E como você passa a noite? Em silêncio, né? Claro que não. A cidade era barulhenta, cheia de bêbados, briguentos, cães uivando, e, se você morasse perto do fórum, discursos políticos até tarde. Roma nunca dormia, e você? Bem, dormia quando conseguia. Se você acha que ser soldado romano era glamour, disciplina espartana e espadas brilhando ao sol, bom,
talvez você precise de um banho de realidade. Porque a vida de um legionário era um pacote completo de dor nas costas, marchas sem fim e alimentação duvidosa. Primeiro, você não virava soldado. Você se alistava. E quando fazia isso, estava basicamente assinando um contrato para passar os próximos 25 anos da sua vida servindo ao Império. 25 anos. Isso mesmo. Sem pausa, sem ano sabático, sem plano odontológico. E, se você sobrevivesse, grande-se, talvez ganhasse um pedaço de terra ou uma quantia em ouro. Mas só talvez. Você começa como recruta. Ralação pura. Treinamento físico, repetição exaustiva de manobras, instruções em latim gritado na sua cara por um centurião com hálito de alho e ódio acumulado. Aprende a marchar com a armadura completa, cerca de 30 quilos de ferro e couro, sob o sol escaldante ou na neve, porque Roma não se importava com o clima. A guerra podia chegar em qualquer estação. Depois, você é enviado para um posto. Talvez seja a fronteira com a Germânia, cheia de tribos nervosas e florestas assustadoras. Ou quem sabe para a Britânia, onde chove o ano inteiro e os nativos parecem saídos de um filme de terror. Onde quer que você vá, o ritmo é sempre o mesmo. Patrulhar, cavar trincheiras, construir fortes, treinar, de vez em quando, lutar por sua vida. E a parte mais delicada, a guerra. Combates reais eram brutais. Nada de duelos elegantes. Eram escudos batendo, lanças perfurando carne, sangue escorrendo na areia e gritos que ficariam na sua cabeça por noites a fio. As formações romanas, como a testudo, aquela formação de escudos que parece uma tartaruga, eram eficazes, mas só funcionavam com disciplina quase sobre-humana. Um passo errado e você podia pôr toda a legião em risco. Se sobrevivesse, podia ganhar medalhas, glória, ou, na prática, um aumento simbólico e um tapa nas costas. Mas se você se ferisse, dependia. Se fosse leve, te costuravam e mandavam de volta. Se fosse grave, talvez deixassem você morrer em paz. Ah, e claro, deserção era punida com morte. Covardia também. Se uma unidade cometesse um erro muito grande, aplicava-se uma prática chamada decimação. Um em cada 10 soldados era sorteado para ser espancado até a morte pelos próprios colegas. Assim, só para reforçar a moral da tropa. Mas, apesar de tudo isso, ser soldado romano também tinha status. Você usava seu cinto de couro cheio de pingentes metálicos, o cingulum, com orgulho. Era reconhecido nas cidades. Tinha direito à parte dos espólios. E, principalmente, garantia cidadania, se fosse estrangeiro. E depois dos 25 anos? Se estivesse vivo, claro, você podia se aposentar com o título de veteranus. Ganhava um pedaço de terra ou uma bolada de moedas, podia se casar legalmente. Sim, antes disso era proibido oficialmente, e se estabelecia em alguma colônia romana onde provavelmente virava fazendeiro, comerciante ou segurança de taverna. Mas até chegar lá, eram marchas infindáveis, chuvas congelantes, piolhos, dores no joelho, e a constante lembrança de que a próxima batalha podia ser a última. E ainda assim, você era parte de uma das máquinas militares mais eficientes da história da humanidade. Agora que você voltou comigo dessa jornada, respira fundo. Você ainda está aí, no seu canto seguro, longe das ruas irregulares, dos sussurros antigos e das portas que talvez nunca devessem ser abertas. Seu travesseiro continua macio. A luz da sua tela vai se apagar logo. E tudo que ficou dessa noite é um eco distante, como o som de passos que desaparecem numa rua de pedra molhada. Roma, com toda sua grandeza e estranheza, ainda está lá, seja nos livros, nos filmes, ou nos sonhos de quem ousa procurar sentido onde talvez só exista teatro. É fácil se perder em histórias como essa. Mas agora, você pode deixar que tudo isso se dissolva. Lentamente. Sem pressa. Como névoa nas colinas. Relaxe os ombros. Solte o ar devagar. Você está em segurança. Está presente. E tudo o que ouviu hoje foi só uma história. Ou quase isso. Seus pensamentos podem vagar, se quiserem, para outros tempos, outros lugares, outras possibilidades. Mas o que importa mesmo é que agora você está pronto para descansar. Então feche os olhos. Deixe as imagens sumirem. E se, em algum momento, você sonhar com uma chave de duas faces, ou com olhos esculpidos em colunas, lembre-se que você já esteve lá.
E que voltou. Boa noite e bons sonhos.